bem, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, sejam todos muito bem-vindos. Graças a Deus, né, temos mais esse momento onde nos encontramos para aprendermos juntos, né? A doutrina espírita nos traz uma série de conhecimentos que vêm relembrar os ensinamentos de Jesus, né? E trazendo um olhar, uma perspectiva diferente, né? Embora já tenha um bom tempo que esteja aqui na Terra, porque o Espiritismo teve seu início, né, em 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos. Faz pouco tempo, né? 160 e poucos anos, uma coisa assim, né? Então, comparado a outros movimentos que nos trazem pensamentos religiosos, né? Então, é um movimento muito novo. E vem nos trazendo uma perspectiva nova, que é o contato com os espíritos. Por isso que o nome kardecismo não é adequado, porque kardecismo seria a doutrina de Kardec, mas a doutrina não é de Kardec. Ele deixa bem claro desde o início que é a doutrina dos espíritos. Ele organizou, ordenou a mensagem que veio do mais alto, desses espíritos amigos, e codificou a doutrina espírita. Não só os espíritos superiores, não, gente. Os espíritos também, sofrimentos, sofredores, de toda ordem, espíritos inferiores, porque ficava bem claro que com eles a gente aprende muito. Mas a gente consegue aprender com o espírito inferior? Consegue. De que forma? A gente vê muito isso em reunião mediúnica. Vê um espírito que está no mundo espiritual, que levou uma vida assim, dissoluta, só para os prazeres, só para né, coisas mais fúteis, e isso tem uma repercussão na vida dele no mundo espiritual. Então ele vem e mostra, olha, eu estou assim hoje, né, a minha situação é essa, sofrida, mas a vida que eu levei foi essa. Então a gente vai vendo que certas coisas não valem a pena, hein? É bom a gente ser uma pessoa responsável, uma pessoa voltada para o bem, alguém que procura não pensar apenas em si mesmo. Não é que a gente vai largar a gente, porque a gente também ser desleixado com a gente mesmo também não é correto. Isso também não é correto, mas que a gente não seja daquele que só pensa em si e que nunca olha para o outro. Boa tarde. Então vale a pena a gente aprender isso, né? Por isso que o Espiritismo nos traz a proposta, o lema do Espiritismo é fora da caridade não há salvação. Porque para nós espíritas, o que interessa para nós é levarmos uma vida baseada nesses princípios de humildade e de caridade que Jesus nos trouxe, para que a gente possa ficar bem, e ficando bem aqui, a gente ao retornar ao mundo espiritual está bem. Porque como é que eu vou estar no mundo espiritual? Para onde eu vou? Como é que eu vou ficar? Depende de como eu viver aqui. É diretamente proporcional. Se eu levo uma vida somente para as coisas materiais, somente pensando em mim, não compartilho nada, não valorizo as questões da amizade, né? Uma amizade genuína, do valorizar a família, valorizar o respeito às pessoas, eu vou criar para mim perturbações mentais. Desde já, né? Que aquele que só pensa em si já vive perturbado. Porque imagina o que é uma pessoa, por exemplo, muito vaidosa. Imagina o tormento de um vaidoso. Porque ele tem que ser sempre admirado, sempre aplaudido, sempre respeitado pela comunidade. E quando isso não acontece, ele sofre. Né? Imagina a pessoa que é ciumenta. O ciumento sofre demais. Porque a todo momento ele quer toda a atenção para si. Enquanto aqueles que estão perto dele não podem dar atenção para outros, tem que dar atenção somente para ele. O ciumento é desse jeito. Isso é um sofrimento, é um tormento. É óbvio que a pessoa também sofre, o outro ou a outra. Mas o ciumento é também um sofredor. E ao voltar ao mundo espiritual, ele vai sofrer consequências que ele mesmo criou. Não é Deus punindo ninguém, não, gente. Nós encontramos a colheita daquilo que plantamos aqui na Terra. Por isso que se diz, desde que eu entrei no Espiritismo, se diz, a semeadura é livre, mas a colheita é obrigatória. Então, eu planto o que eu quiser. Mas depois de ter plantado, eu vou ter que colher. Se eu plantar abacaxi, eu vou colher abacaxi. Então, o Espiritismo nos leva a essas reflexões. Como é que está a minha vida? Como é que eu estou levando meu dia a dia? Como é meu comportamento no trabalho? Como é meu comportamento na família? Como é meu comportamento na rua, no trânsito? No trânsito é fogo, hein? No trânsito, a gente tem que tomar cuidado, a gente bota os bichos para fora, né? Então, mas tudo isso é exercício. Ninguém deve se sentir mal ou pior do que os outros, porque ainda tem alguns impulsos negativos. Não, todos nós temos. A questão é, a gente precisa começar a trabalhar para ir melhorando. Então a gente identifica o que não está bom na gente, para ir aos pouquinhos melhorando. Né?
Então, bom, na tarde de hoje, né, nós temos um grande prazer em receber nosso amigo Israel, que é lá do Centro Espírita, lá de Jesus, que fica no São João da Escócia, né, amiga? É o centro que ele faz parte lá, e que veio trazer hoje um tema que eu acho que um pouquinho do que eu falei tem a ver, mas ele vai esmiuçar isso aí pra gente, que é o homem de bem. O homem de bem. Que o Espiritismo traz essa proposta do homem de bem para nós. O que seria essa proposta? Vamos aprender hoje. Quem já leu, já conhece, vai revisar, relembrar com o nosso irmão Israel, tá certo? Mas antes de começarmos, vamos fazer a nossa prece. E antes da prece, eu queria logo fazer um agradecimento. O pessoal já está entrando aqui no Instagram, sejam bem-vindos também, bem-vindos. Nós fizemos, há 2 semanas atrás, se não me engano, o nosso bazar lá na Associação de Moradores da Boa Vista. E foi um trabalho muito interessante. E desse bazar que a gente realizou, tudo que a gente arrecada nesse bazar, a gente reverte para as gestantes em situação de vulnerabilidade aqui do bairro. Às vezes a gente estende para alguns outros bairros, tá? Mas não é a prática, porque senão não tem perna, né? A gente atende mais aqui. Tem a parceria com o posto de saúde do bairro. Eles indicam algumas mãezinhas que estão precisando. A gente também cobra delas que façam o pré-natal, né? Que elas vão para o posto fazer o pré-natal e faz essa tabelinha, né? Eles mandam para a gente e a gente manda para eles. Para poder tentar dar um suporte. Porque às vezes a ignorância é grande. Ignorância aqui no bom sentido. Não é ignorância de ser pessoas desprovidas de capacidade. Não nesse sentido. Mas falta informação às vezes. E a gente precisa levar essa informação para essas pessoas. E a gente olha o bairro aqui, não, mas será que tem pessoas assim por aqui? Tem. É só procurar direitinho, que às vezes a gente não vai nos locais onde estão as pessoas passando a necessidade. E outra, nem sempre a necessidade é só material. Existem necessidades emocionais, existem mães que têm problema de violência em casa, existem mães que têm problema com drogadição, às vezes até tem dinheiro, mas tem outros problemas. Então, o centro, dentro das suas possibilidades, ele procura dar um suporte para elas, tá certo? Então, todos que fizeram doações, todos de roupas, né? Todos que trouxeram também o seu trabalho para organizar tudo, que foram também para o bazar, e os que foram entregar os enxovais, porque depois disso ele já entregou 2 enxovais para 2 mãezinhas, certo? E as 5 últimas que ele atendeu, coincidentemente, as 5 com 16 anos de idade, né? Então a gente vê, são pessoas que têm suas necessidades e precisam de orientação. Dentro do possível a gente faz. Então, a gente agradece a todos que têm nos ajudado, tá certo? E vamos continuar com nossas tarefas. Vamos fazer então a nossa prece de início. Vou pedir ao nosso irmão José Souza, por favor, venha fazer a prece de cima. Boa tarde a todos. Vamos começar com Jesus. Senhor Jesus, Mestre Divino, estamos mais uma vez aqui reunidos para ouvir um pouco das informações que disseste para nós, das instruções para o nosso espírito, através dessas palestras que recebemos, através dos livros, através da compreensão de pessoas que entendem melhor do que nós, através dos espíritos que nos auxiliam, como os que auxiliam essa casa aqui, para nos dar mais condições de seguirmos a nossa caminhada com mais decisão, com mais vontade, com mais fé dentro dessa religião, dentro dessa forma de ver, de espiritualidade. E temos essa condição também de receber pessoas que vêm palestrar, nos trazendo essas palavras de orientação, e que pedimos que os espíritos da casa, os espíritos de luz, iluminem essa pessoa, para que possamos também receber essas palavras e deixar em nossos corações. E que a luz do nosso Senhor se estenda em toda a humanidade, principalmente aqueles que estão em guerra, que estão fazendo guerra. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então vamos dar início aos nossos trabalhos, com a palavra então nosso irmão Israel Júnior, do Centro Espírita lá de Jesus, com o tema O Homem de Bem. Obrigado.
Meus irmãos, boa tarde. Que a paz e o amor de Jesus, né, possa permanecer entre todos nós, hoje, agora e sempre. E como foi lembrado na prece, né, que os bons espíritos, os mentores espirituais dessa casa, né, possam nos intuir para que nosso bate-papo aqui hoje, assim como eu gosto de dizer, né, seja simples, né, que possamos sair daqui hoje, né, não só vocês e eu principalmente, porque o tema vai tocar especialmente a mim, né, que vou escutá-lo primeiramente, né, mas que todos nós possamos sair daqui refletindo realmente o que é ser um homem de bem, né? E esse texto, ele vai estar no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 17, né? Ser perfeito, no item 3, né? Que é o homem de bem, mas não é o homem no sentido masculino, né? O homem, a mulher, é o ser humano de bem, né? E a gente vai refletir sobre isso, assim, na proposta, assim, de que a gente entenda, né, o que os Espíritos querem dizer, o que seria um homem de bem, que é a proposta do Espiritismo. Como Alain falou aqui no início, né? E lembrava a frase de Kardec, dizia, fora da caridade não há salvação, e tem tudo a ver com esse tema. A proposta do Espiritismo é tornar-nos pessoas de bem, né? Que a gente possa terminar nossa encarnação aqui e sermos pessoas melhores do que quando aqui chegamos. Tá certo? E eu quero, antes de entrar diretamente no texto, né, do Evangelho segundo o Espiritismo, eu quero lembrar de uma historinha. E eu lembro sempre de Alain, que ele também, sempre fala lá de Jesus, ele traz umas histórias que realmente servem como exemplo e reflexão, e até a gente consegue até lembrar mais fácil das historinhas, né? E conta assim que havia um filósofo, e esse filósofo tinha 2 discípulos, e discípulos muito dedicados, né? O filósofo buscava sempre aplicar os conhecimentos que aquele mestre lhe passava, né? Tanto é que o filósofo disse, olha, vocês estão tão dedicados que se vocês continuarem com essa dedicação, com esse esforço, com essa busca de entender os ensinamentos, eu vou subir esse morro com vocês e vou apresentar a vocês um mestre. Não um filósofo como eu, mas um mestre já completo. Alguém que tem uma sabedoria, né, que vai ajudar vocês bem mais do que eu. E os discípulos ficaram muito empolgados, né, naturalmente, em conhecer alguém, né, que tinha uma sabedoria maior. Eles já estavam satisfeitos com o filósofo, né? E só com esse pensamento de conhecer alguém que tinha uma inteligência, uma sabedoria bem mais profunda, eles ficaram muito empolgados e se dedicaram ainda mais, né? E passou um tempo, o filósofo disse assim, chegou o momento, assim, eu vi que vocês realmente se dedicaram, se esforçaram bastante para cumprir todos os ensinamentos que eu tenho passado aqui no dia a dia. Então se preparem que amanhã nós vamos subir o morro e vamos conhecer esse sábio, né? Esse sábio que mora lá naquele morro, né? E não precisa nem dizer que eles nem conseguiram dormir naquele dia, né? De tão ansiosos que ficaram para conhecer esse sábio, né? E no outro dia de manhã, logo cedo, né? Porque a montanha era alta, e a caminhada mais de 1 hora, logo cedo eles foram caminhando para a casa do filósofo, para de lá subir o morro e conhecer esse sábio, né? E aí durante o caminho, tinham várias pessoas, era uma região rural, né? E na vila, para onde eles estavam indo para a casa do filósofo, tinha uma feira que acontecia lá todos os dias, né? E nesse caminho vinham várias pessoas se caminhando para a feira, né? E algumas pessoas levavam animais para ser vendidos lá na feira. E entre essas pessoas que levavam vários animais, havia um jovem também que levava alguns animais, e entre eles um porco que tinha uma ferida na perna e andava muito devagar. E esse jovem, com pressa de chegar à feira, porque tinha horário para estar lá na feira, né? Ele batia no porco, né? E cada vez mais que ele batia, o porco se retorcia e andava mais lento. E uma situação, né? Não tinha solução, porque ele batia, em vez do porco andar mais rápido, o porco andava mais lento. E passava um ancião por ali, aí falou com o jovem assim, eu posso carregar o porco? O jovem olhou para ele de forma estranha, assim. Ele falou, eu posso carregar o porco? Ele falou, pode, se quiser carregar, você pode, né? O jovem achou aquilo muito estranho, né? O senhor, um ancião já pegou o porco, né? E foi caminhando com ele, e o jovem achando que ele era um louco, né? Mas como adiantou, porque ele tinha pressa para chegar na feira, ele deixou aquele ancião carregar o porco, né? E os jovens que iam também próximo observaram aquilo com estranheza, né? Acharam estranho, né? Aquele ancião
carregar o porco, e ficaram pensando, por que será que ele carregou aquele porco? Será que foi por causa do jovem, que tinha pressa, né? Mas o jovem nem demonstrava gratidão, assim, na verdade ironizava aquela atitude daquele senhor, né, que carregava o porco, né? Ou será por causa do porco? Mas o porco não tem gratidão, né? O porco não tem gratidão. Ele se sentia aliviado, de certa forma, que não estava caminhando, mas teoricamente o porco não tem gratidão, e o jovem ficava, será que ele fez pelo jovem ou fez pelo porco? E ficaram com essa ideia e resolveram perguntar ao filósofo quando chegasse na casa dele, né? E quando chegaram na casa do filósofo, eles perguntaram, mestre, aí contou a história que o porco ia lá capengando, e o ancião resolveu carregar o porco até a feira. E ele falou, aquele senhor, ele carregou o porco por causa do jovem, que estava com pressa, assim, que nem demonstrou gratidão, na verdade ironizou a atitude daquele senhor, ou pelo porco, que estava ali em dificuldade de caminhar. Aí o filósofo refletiu um pouco e disse, nada dele não fez, nem pelo porco, nem fez pelo jovem. Ele fez por ele mesmo. Porque se ele não tivesse tomado uma atitude naquele momento, a consciência dele ia ficar pesada, sabendo a coisa certa a fazer, né? E ele não fez nem pelo porco, nem fez pelo jovem, né? Que nem agradeceu, ironizou, pensando que ele era louco fazendo aquilo. Mas aí seguiram, resolveram subir o morro para se encontrar lá com o sábio, a caminhada longa, passaram mais de 1 hora caminhando, e chegando lá, para surpresa dele, quem era o sábio? Aquele ancião que estava carregando o porco, né? Eles se surpreenderam inicialmente, né? Mas não falaram nada, né? Passaram o dia lá com o sábio, tiveram vários ensinamentos. O sábio morava lá no casebrezinho, mas aproveitou o dia lá com eles para contar algumas histórias, mostrar algumas experiências, algumas vivências que ele tinha no dia a dia, e eles ficaram muito satisfeitos, tanto o jovem como o filósofo que foi com eles também, né? E aí no final da tarde, né, já se preparando para voltar, né, porque o caminho era longo, e aí o sábio, né, antes de despedir dele, assim, meus jovens, tem alguma coisa a mais que eu possa servir a vocês, que eu possa ajudá-los? Ele, olha, a gente não ia perguntar, mas já que o senhor deu a oportunidade, hoje pela manhã a gente observou que o senhor carregou um pouco até a feira. A gente já perguntou ao nosso mestre, o filósofo, e ele já nos deu uma resposta que de certa forma nos satisfez. Assim, a gente entendeu, tem lógica o que ele falou, e a gente está satisfeito com essa informação. Mas a gente queria ouvir do senhor. Na verdade, por que o senhor carregou um pouco, né? O senhor fez pelo jovem, o senhor fez pelo porco, ou o senhor fez pelo senhor mesmo, para o senhor ter essa paz de consciência? Ele, meu filho, porco. Ele é o porco que o senhor carregou. Jovem, porco? Não, eu não me recordo disso. O jovem tinha certeza que era ele, né? Porque ele não podia confundir, né? Sei lá, esse cara deve estar doido assim. Carregar um porco e não lembrar de carregar um porco, né? Assim, ninguém carrega um porco e não se lembra de ter carregado um porco. Ele falou, não, olha, me perdoe, pode ser a minha idade, eu já estou muito velho, né? Assim, eu esqueço de muitas coisas, assim, você me perdoe, eu vou ficar devendo isso para vocês, porque realmente eu não me lembro, né? De ter carregado um porco, realmente eu não me lembro, me perdoe, eu vou ficar devendo isso para vocês. Aí eles foram-se embora, né? E aí eles esqueceram a situação e foram conversando sobre todos os aprendizados que tiveram durante aquele dia, que foi maravilhoso, tiveram vários aprendizados, e eles ficaram conversando, só que o mestre dele, o filósofo, estava muito reflexivo. E foram descendo o morro, o mestre lá calado, refletindo, e eles conversando, dialogando sobre o que tinham aprendido naquele dia. E durante um certo ponto da caminhada, o filósofo dá uma gargalhada. Ele tem um outro endoidou também. Não basta um velho que não lembra do que carrega um pouco, né? Porque ninguém carrega pouco sem lembrar. E ele agora sai de uma gargalhada do nada, né? Mas ainda assim perguntaram, o que é que houve se eu dei uma gargalhada? Eu disse para vocês a resposta, quando vocês me perguntaram por que aquele senhor tinha carregado um pouco, eu disse o que eu faria, e não o que o sábio faria. Ou seja, para o sábio foi tão natural fazer aquilo que ele nem lembrava que fez aquilo. É como se ele tomasse água. A gente não lembra quantas vezes ele tomou água no dia, né?
para ele aquilo era natural. Por que não ficou registrado? Porque ele fazia aquilo naturalmente. As oportunidades que ele tinha realmente de ser um homem de bem, ele fazia naturalmente. Por isso que ele não registrou, que para a gente assim, carregar um pouco seria algo assim, extraordinário, né? Algo diferente para a gente carregar um pouco, como para o filósofo também. Que o filósofo dizia, se fosse eu ia carregar, mas me remugando. Logo agora que esse pouco surgiu, eu vou ficar todo lambuzado. Ele ia carregar um pouco, mas pela consciência, né? E o sábio não, o sábio já tinha adquirido essa questão, já era natural dele, né? Ele já era verdadeiramente um homem de bem, que ele fazia as coisas sem nem perceber, né? E eu lembrava, quando eu escutava essa história, do próprio Chico, né? Da história que Chico pegava as tomates estragadas, né? Ele ia lá no supermercado e pegava as tomates estragadas, né? E alguém perguntava, Chico, mas por que você está pegando as tomates estragadas? É que se eu pegar só as boas, quem vier depois de mim vai ficar só com as estragadas, né? Eu mesmo assim só pego as boas, espero que não esteja errado muito. Mas assim, ele tem outra consciência que, para mim, nem chego perto, né? Eu jamais entenderia por que pegar tomate estragado. Assim, para Chico, ele já teria essa consciência, esse pensamento, né? Da mesma forma que para o sábio, assim, não era uma coisa natural ele fazer o bem, ele ajudar o próximo, né? E realmente essa é a proposta que a gente quer introduzir, essa mensagem do homem de bem, né? E a gente vai trazer aqui uma questão do Livro dos Espíritos, que inclusive essa mensagem do homem de bem, ela vai estar também lá na questão 918 do Livro dos Espíritos, que Kardec faz a pergunta, os Espíritos respondem e logo após ele faz um comentário. E esse comentário que Kardec faz na questão 918 é a mesma mensagem que vai estar no capítulo 17, né, o item 3 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? E a questão que Kardec traz é essa: por que sinais se pode reconhecer no homem o progresso real que deve levar o seu espírito na hierarquia espírita, né? Como se reconhece, né? Alguém que já fez esse progresso, né? Que já está nessa caminhada de evolução, né? E os espíritos vão trazer, né? O espírito prova a sua elevação quando todos os atos da sua vida corpórea constituem a prática da lei de Deus e quando compreende por antecipação a vida espiritual, né? E essa mensagem, assim, vai realmente casar até com outra questão, que a gente vai trazer mais à frente. Tanto essa prática da lei de Deus, que tem tudo a ver com o homem de bem, né? A gente vai ver mais à frente, e com essa compreensão da vida espiritual, né? E se eu tenho essa compreensão da vida espiritual, eu não ponho todas as minhas fichas aqui na vida material. Eu compreendo que aqui é uma escola, eu estou aprendendo, e a escola não é a verdadeira vida, né? Eu sei que tem algo maior do que aqui, e eu não aposto todas as minhas fichas na vida material de achar que tudo que eu vou crescer, tudo que eu vou evoluir, que eu vou adquirir, né, é aqui, né? Não, como algumas pessoas dizem, a vida é uma só, né? E a vida realmente uma só, né? Mas a gente tem várias existências. A gente está aqui na Terra em experiência, né? Como se fosse realmente uma escola, né? A gente está aqui por um momento muito pequeno, né? E se eu realmente aposto tudo aqui, se eu não tenho essa visão, né? Que o próprio Jesus já trazia há mais de 2000 anos, né? Falando, a mensagem dele foi muito focada nessa questão da vida futura, do reino de Deus. Se eu não foco nessa vida futura, né? Eu fico preso à matéria e vou sofrer, né? E tem tudo a ver com a questão 922 do Livro dos Espíritos. A felicidade terrena é relativa à posição de cada um. O que é suficiente para a felicidade de um faz desgraça para outro. Há, entretanto, uma medida comum de felicidade para todos os homens? E a resposta a gente vai ver que tem tudo a ver com a questão anterior, né? Quando os Espíritos trazem para a vida material a posse do necessário, para a vida moral a consciência pura e a fé no futuro. Ou seja, para a nossa vida material é a posse do necessário, né? E alguns vão achar que o necessário é ter um helicóptero, ter um jato, ter uma casa na praia, no campo. E aí é da consciência de cada um, né? Mas será que a gente precisa de tudo isso? Será que o necessário realmente é tudo isso? E aí cada um vai... Tanto é que Kardec perguntou, né? Mas existe uma medida de felicidade que sirva para todo mundo? E os Espíritos dizem a posse do necessário, né? E aí cada um vai refletir o que é o necessário para você. Em relação à vida moral, a consciência tranquila, né? E a fé no futuro, né? Ou seja, quando a gente tem essa visão da vida espiritual, saber que a vida futura realmente nos reserva uma condição bem melhor do que a gente está aqui na Terra, né? Não que a gente não possa ser feliz aqui, né?
Claro, a gente pode ser feliz de acordo com a nossa condição de espíritos atrasados que ainda somos, né? Mas a verdadeira felicidade ainda não é aqui na Terra, né? E entrando agora diretamente no texto, né, lá do Evangelho segundo o Espiritismo, quando fala do homem de bem, né, na verdade a criatura, o ser de bem, os Espíritos trazem, né, o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza, né? E eu destaquei aí a lei de justiça, de amor e de caridade, né? E se a gente for lá no Livro dos Espíritos, eu vou trazer muita questão do Livro dos Espíritos, porque o Livro dos Espíritos tem que ser a base, né? A gente pode ler Joana de Ângeles, André Luiz, Humberto de Campos, Manuel Filomeno de Miranda, que são autores belíssimos, a gente deve sim estudar eles. Mas se eu não tenho a base, né? Se eu não conheço, especialmente o Livro dos Espíritos, que é o primeiro livro, né, que marcou o nascimento do Espiritismo, né? E todas as outras obras, tanto é que o Livro dos Espíritos é dividido em 4 partes, né? E cada parte do Livro dos Espíritos vai ser uma das obras básicas, né? É tanto a Gênesis, o Livro dos Médiuns, né? O Céu e o Inferno e o Evangelho segundo o Espiritismo. Ou seja, essas 4 obras, elas derivam do Livro dos Espíritos, né? Então, assim, é importantíssimo que a gente estude, né? E a gente tem a oportunidade, até no conforto da nossa casa, assim, até a Federação Espírita Brasileira hoje tem um estudo no YouTube, né? Que fala, que se aprofunda, né? Porque a gente às vezes lê aquela questão, mas fica às vezes em dúvida, o que Kardec quer dizer com aquilo. Existem pessoas estudiosas que vão se aprofundar naquele assunto, inclusive trazer questões da Revista Espírita, né? Que a gente tem pouco hábito até de ler a Revista Espírita, né? É pouco citado até a Revista Espírita, mas nesses estudos a gente consegue se aprofundar, né? E trazer até outras obras, André Luiz, Joana de Ângeles, né? Humberto de Campos, para se aprofundar sobre as questões do Livro dos Espíritos. Então é importante que a gente não só leia o Livro dos Espíritos, mas que a gente estude, né? E tire um tempo para se debruçar nessa obra que é tão importante. E é especificamente essa lei de justiça, amor e caridade, que está na terceira parte, né? do Livro dos Espíritos, que vai trazer exatamente essa visão também do Evangelho, né? das leis morais. Essa lei de justiça, amor e caridade, o interessante é que é uma lei só, né? Não é uma lei de justiça, outra lei de amor e outra lei de caridade. Se a gente for lá estudar o Livro dos Espíritos, vai ver que é uma única lei, a lei de justiça, amor e caridade, né? Porque não existe justiça sem amor, né? E lá no Evangelho de Pedro já tinha escrito, né? O amor cobre uma multidão de pecados, né? Ou seja, Deus é justo? É. Mas sobretudo Deus é amor, né? E se a gente busca realmente o amor, assim, não é porque eu fui, e algumas pessoas dizem assim, pelos desafios que tem passado na vida, né? Eu acho que eu joguei pedra na cruz, né? Eu fico pensando, acho que jogou mesmo, fez coisa pior, né? Mas não é por isso que a gente está passando por desafio agora, né? Porque Deus não coloca fardos pesados em ombros fracos, né? Eu estou passando os desafios porque lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 5, se eu não me engano, item 4, né? Causas atuais das aflições. E lá os Espíritos vão trazer assim, que a maioria dos nossos desafios do presente não são de vidas passadas, né? Não foi porque eu joguei pedra na cruz, né? Que Emmanuel, ele viveu, né, como senador turbulento na mesma época de Jesus, e ele teve a oportunidade de estar frente a frente com Jesus, né? E ainda assim, naquele momento, prevaleceu o orgulho dele, né? Ele saiu da presença de Jesus achando que ele buscou Jesus para ter a cura para a filha dele, e depois que saiu ali, ele falou, não foi ele que curou, não. Minha filha curou porque tinha que ser curada mesmo. E é uma experiência muito bonita. Quem puder ler o livro há 2000 anos, né? É uma experiência belíssima, especialmente esse encontro que Emmanuel teve com Jesus, né? E aí, assim, hoje era o mentor espiritual do Chico Xavier, né? Não sei se continua sendo. E ele está numa condição bem melhor do que a nossa, né? Então, se ele teve com Jesus e o orgulho dele prevaleceu naquele momento, né? Imagina nós, né? Nós fizemos talvez até coisa pior, né? Como o Carlos gosta de dizer, a gente pegou a lança e enfiou assim no peito de Jesus, né? Mas não é por isso, né? Porque Deus sabe o momento de cada um de nós resgatar os nossos compromissos do passado, né? Talvez o nosso maior desafio seja de agora mesmo, né? De não ter uma vida mais regrada, de não ter essa compreensão de buscar ser um homem de bem, né? Talvez o nosso desafio não esteja tanto no passado. Então, sempre que a gente falar em justiça, não podemos esquecer do amor e da caridade, né?
E aí fica o convite para a gente buscar. E eu fui na Livro dos Espíritos também buscar uma questão que está nessa lei de justiça, amor e caridade, só para a gente refletir sobre ela. Qual o verdadeiro sentido da palavra caridade e como entendia Jesus? E eu gosto de trazer essa imagem aqui, não é do meu tempo não, deve ser do tempo de Alain, né? O BIP, não sei se todos conhecem aqui, mas antigamente, lá no tempo que Alain era mais jovem, ele devia ter um BIP desse, né? E aí alguém ligava para a central, deixava um recado e chegava um textozinho no aparelho, né? E realmente esse BIP vai nos lembrar da resposta que os espíritos deram a Kardec, né? Que é benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Então é benevolência, indulgência e perdão. Sempre que a gente lembrar como Jesus entendia a palavra caridade, né? Como Jesus entendia caridade, né? Então vamos lembrar do BIP, né? Benevolência, indulgência e perdão, né? Você precisa ser bom com as pessoas, né? Ser indulgente, né? Não ser tão severo e perdoar, né? Realmente a proposta é essa, benevolência, indulgência e perdão. Sem lembrar do BIP, você nunca mais esquece, né? Essa frase. E aí, continuando no texto, né? Ele vai dizer assim: se interroga sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou mal e se fez todo o bem que podia. E o texto continua, né? Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro em tudo que desejara lhe fizesse. E, como toda casa espírita, tem muito desafio para ter trabalhadores na casa espírita, né? E a gente fica refletindo sobre essa aí. Se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil. Se quando a gente, Alain faz aqui um convite para que a gente possa participar de alguma atividade, né? Será que todos que têm oportunidade, será que vêm, né? E aí fica para a nossa reflexão. Será que eu estou desprezando alguma oportunidade de ser útil? E eu comentava assim, que no sinal, quando eu vinha para cá, uma criança abordou e pedindo dinheiro no sinal. Disse: cadê sua mãe? Falou: tá ali, chame ela. Aí ele chamou e eu dei o dinheiro. Ela falou: mas não deixe suas crianças assim na rua não. Eu falei: não, é o dia das crianças. Mas eu fico pensando assim, é fácil de dizer, né? Eu não deixo suas crianças aqui na rua não, né? Mas o que será que eu posso fazer para mudar aquela situação, né? Porque eu vejo uma mãe na rua e às vezes criticar porque ela está botando as crianças no sinal para pedir dinheiro, né? Para mim é muito fácil que não preciso pedir dinheiro no sinal, né? Mas se aquela situação veio até a mim, não foi por acaso. Por que será que veio até a mim, né? Será que é simplesmente por chegar ali, dar um trocado e ficar com a consciência tranquila? Talvez sim, talvez não, né? Mas o que é que eu posso fazer? Será que é só isso? Será que eu não posso fazer mais algo, né? De realmente buscar entender a situação daquela família, de repente fazer uma visita. E aí, de acordo com as condições de cada um, não tem uma regra, né? Cada um vai saber de acordo com a sua condição, o que sua consciência diz, né? Mas para mim, naquele momento, eu achei que eu fiquei devendo algo, né? E aí, não sei quando eu vou cumprir assim, essa minha consciência igual o filósofo lá, né? Ou seja, o filósofo carregava um pouco pela consciência, né? Mas o sábio carregava naturalmente, né? Ou seja, tem coisas que as pessoas fazem naturalmente sem se perceber que está fazendo bem, né? E ainda continuando essa mesma questão, se desprezar voluntariamente alguma ocasião de ser útil, eu quero trazer aqui um diálogo que está no livro Paulo e Estevam. E é um livro assim, eu sou suspeito de falar porque eu gosto muito desse livro, já li mais de uma vez. Não porque, assim, por nada, mas porque eu preciso ler mais de uma vez mesmo, eu tenho dificuldade de assimilar e às vezes leio mais de uma vez para entender. Mas eu achei um livro extraordinário e dizem, né, os críticos, que é uma das melhores obras de Chico Xavier, né? E nessa obra vai ter um diálogo de Paulo com João Marcos, que depois torna-se Marcos, o evangelista, né? Não sei se todos sabem, mas Paulo foi um dos grandes divulgadores do cristianismo, né? Na época que ele estava encarnado, ele saía pelas regiões divulgando o cristianismo junto com Barnabé. Barnabé era companheiro dele ali de viagem e João Marcos era sobrinho de Barnabé, né? E ele passava grande dificuldade, né?
situações bem difíceis que eles iam caminhando por diversas aldeias, né? Alguns lugares ele era apedrejado, era preso, era expulso, né? E realmente não era fácil a situação de divulgar o cristianismo, porque uma ideia nova às vezes causa uma certa repulsa, né? E aí chega um certo ponto da caminhada que João Marcos disse, vamos voltar, assim, ele já andou muito, já divulgou bastante o cristianismo, já está na hora da gente parar, né? Vamos voltar para Jerusalém, porque ele era de Jerusalém, nunca tinha feito isso, né? Sempre morou com a mãe dele e disse, já está bom, vamos voltar. Aí Paulo disse, não, a gente tem toda uma caminhada pela frente, a gente não pode parar agora, né? E aí, conversa vai, conversa vem, João Marcos decide voltar sozinho, né? E nesse que ele decide voltar sozinho, e Paulo e Barnabé iam continuar, na programação, que eles tinham uma programação para visitar várias regiões para divulgar o cristianismo, ele decide voltar. Aí João Marcos volta, e antes dele ir embora, né, no dia que ele ia embora, Paulo tem um diálogo com ele e fala o seguinte: lembra sempre que Davi, enquanto esteve ocupado, foi fiel ao Todo-Poderoso, mas quando descansou, entregou-se ao adultério. Salomão, durante os serviços pesados da construção do templo, foi puro na fé, mas quando chegou ao repouso, foi vencido pela devassidão. Judas começou bem e foi discípulo direto do Senhor, mas bastou a impressão da triunfal entrada do Mestre em Jerusalém para que cedesse à traição e à morte. Com tantos exemplos expostos aos nossos olhos, será útil, não venhamos nunca a descansar. Deixar vocês lerem um pouquinho aí, refletir enquanto eu tomo água. E aí descansar não quer dizer que a gente não possa repousar, né? Que a gente possa ter um momento de descanso, não possa tirar férias, né? Não é essa questão não, até porque o descanso também é uma lei, né? A gente precisa preservar o nosso corpo físico e a gente precisa do descanso, tanto mental como físico, né? Tanto é que estudiosos, a própria medicina orienta que a gente tenha algumas horas de sono todos os dias, né? Não é esse descanso, né? É sempre que a gente tiver a oportunidade, eu volto ao texto anterior, né? Não desprezar voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, né? Se tem a oportunidade de eu fazer o bem, de eu ajudar, de eu servir, vamos lembrar da frase de Kardec que Alan falou aqui no começo, né? Fora da caridade não há salvação. Não vamos perder nenhuma oportunidade de fazer o bem, né? Eu não sei se todos já tiveram essa curiosidade de abrir o Instagram e ver quanto tempo fica lá, né? A gente entra no Instagram, tem a não ser que você esteja escutando aqui a palestra, é bom que fique, né? Mas será que eu sempre estou buscando conteúdos edificantes lá no Instagram, né? E depois, se você tiver curiosidade, clica lá naqueles 3 tracinhos que tem lá no Instagram e vê assim, o tempo. Lá ele diz o tempo que você dedica lá ao Instagram, né? Até porque hoje é comum dizer, não, eu não tenho tempo, né? E a gente vai olhar lá, e tem pessoas que passam 3 horas, 4 horas, 5 horas no dia no Instagram e às vezes não tem tempo, né? Minha vida é muito corrida, eu não tenho tempo, né? Mas realmente a gente possa refletir assim, para não perder essa oportunidade, né? E eu lembro assim de André Luiz, quando ele falava na introdução do livro Nosso Lar, né? Mas assim, eu não era considerado um criminoso aos olhos do mundo, né? Eu não vivia diferente do que as pessoas viviam do meu tempo. Eu não era considerado criminoso, eu era um médico. Assim, às vezes que por bullying ele ajudava uma pessoa ou outra, né? De forma gratuita, né? Mas ele não era considerado um criminoso, né? Ninguém poderia dizer que ele era um criminoso, né? Tanto é que ele ficou 8 anos no umbral, né? Mas ele disse que vivia igual as pessoas da época dele. E talvez, será que a gente não está vivendo igual as pessoas da nossa época? As pessoas vai no centro espírita uma vez por semana, da mesma forma que às vezes quando eu era católico, né? Muitos de nós, eu mesmo vim da igreja católica, e a gente tinha por hábito ir uma vez por semana na igreja católica, né? E será que a gente não está vivendo ainda esses mesmos hábitos do passado? Ou seja, eu vou lá no centro espírita uma vez por semana, escuto a palestra, tomo um passe, né? E às vezes a gente se sente satisfeito só com isso, né? Da mesma forma que André Luiz, ele ia na igreja, né? Ele tinha lá, não sei se ele se confessava, não lembro se tem isso, mas ele fazia a parte dele, né? Talvez ajudasse alguém de uma maneira ou outra, também fazia a caridade, né? Mas será que nós estamos igual André Luiz, né? E estamos aqui comprando nossa passagem para passar uns 8 anos lá no umbral também, né?
Não precisa ter, não é para fazer medo a ninguém não, né? No umbral também tem centro espírita, né? Desde que eu me proponho a trabalhar, a participar das atividades, não vou ficar desamparado não. Chega lá, quando é que eu faço faxina aqui, não vai faltar oportunidade de trabalho, né? Ou seja, mas que a gente tem essa... Inclusive tem uma colega nossa lá do Centro Rosa ali que ela fala, né? Eu chegar no umbral, vou perguntar, me dá uma vassoura logo aí, né? Então quem faz parte da limpeza aqui se sinta privilegiado, né? Porque mesmo que você vá lá para o umbral, assim, lá vai ter trabalho, né? Tem centros espíritas, né? Inclusive lá no livro Mensageiro a gente vê que tem um posto avançado lá do nosso lado, né? Que é Campo da Paz, se eu não me engano. Que lá é dentro do umbral, né? Esse Campo da Paz. Né? E lá tem trabalho, lá tem atividade, né? Então se a gente estiver engajado no bem, se estiver engajado nos trabalhos, não vão faltar oportunidade, né? E quem tiver oportunidade de ler esse livro, Paulo Estevam, fica aí um convite, que é maravilhoso, certo? E aí a frase continua, né? Deposita fé em Deus, na sua bondade, na sua sabedoria. Sabe que sem sua permissão nada acontece. E deposita nele toda a sua fé, né? Deposita em Deus toda a nossa fé. E será que a gente está depositando nossa fé em Deus, realmente no nosso dia a dia? E aí quando eu faço minha oração, eu peço muita coisa ou eu peço que seja feita a vontade de Deus, né? Porque naturalmente a gente tem metas, não tem nada errado, a gente tem uma proposta, eu quero ter uma casa melhor, ter um carro, melhorar meu relacionamento, que meus filhos sejam bem-sucedidos, e a gente não tem nada errado, a gente tem metas, né? Mas será que a gente sempre, quando faz nossas metas, a gente coloca Deus na frente? Deus assim, olha, eu quero isso, mas se não for bom para mim, que seja feita a sua vontade. Né? Que a gente possa ter o nosso objetivo, que a gente possa ter nossas metas, né? Que não tem nada errado nisso. Mas que a gente lembre sempre de pensar qual seria a vontade de Deus. Né? E quando a gente faz essa oração, pedindo que seja feita a vontade de Deus, a gente fica mais tranquilo, né? De que realmente seja realizado, independente do que eu quero, né? Que seja feita a vontade de Deus, né? Alegre-se nas dificuldades, né? Tenha fé no futuro. E esse alegre nas dificuldades parece assim um contrassenso, né? Eu estou passando dificuldade, vou ficar alegre, né? Parece algo irônico, né? Assim, como é que eu vou passar dificuldade e vou estar feliz porque eu estou passando dificuldade? Eu lembro de uma palestra de Rossano Clinton, que ele falava o seguinte, assim, se sua vida está ficando mais difícil, parabéns, você mudou de fase. E traz essa analogia do videogame, né? Não sei quem teve a oportunidade de jogar videogame aqui, mas quanto mais você vai adiantando no jogo, mais ele vai ficando mais difícil, né? Da mesma forma é a nossa vida, né? Ou seja, a gente não pode nem se comparar com Jesus, porque os desafios que ele passa, ou que ele passou aqui na Terra quando estava encarnado, talvez não vamos chegar nem perto do que tudo que ele passou, né? Sem precisar, né? Porque já era um espírito crístico, que é bem maior do que um espírito puro, né? Já está numa condição bem maior que a gente não consegue nem imaginar, a gente está muito distante, isso não dá nem para a gente pensar nisso agora, porque a gente está indo no segundo degrauzinho dos mundos, da escala dos mundos, né? No mundo de provas e expiações, então até para a gente falar de Jesus é difícil, né? A gente diz, não, se fosse Jesus, né? Tem até uma frase que tem aqui no computador que eu coloco assim, o que Jesus faria em seus passos, né? Mas é mais como uma reflexão do que para a gente dizer exatamente o que Jesus faria, porque a gente está muito distante de saber o que é que Jesus faria. Né? A gente não tem ideia, né? Mas nada impede que a gente reflita e faça conjecturas do que realmente Jesus faria pela toda a obra que ele deixou aí, né? Com todos os ensinamentos que ele deixou, as histórias, as palavras que ele deixou, a gente pode, pelo menos, deduzir, embora a gente não tenha condição ainda de entender o que exatamente ele faria, né? Mas se alegrar na dificuldade é nesse sentido, assim, eu estou crescendo, eu estou evoluindo, a não ser quando eu planto dificuldade, né? Que ela falou no começo também, a lei de causa e efeito, né? A não ser quando eu estou plantando dificuldade, eu vou colher dificuldade, né? Mas se eu tiver com consciência tranquila que eu estou fazendo o meu melhor, eu devo sim me alegrar, saber assim que eu estou crescendo, eu estou evoluindo, e a tendência de eu crescer e evoluir é que os desafios fiquem maiores, né? Ou seja, meus ombros vão ficando mais fortes, né? É igual na academia, né? Eu chego lá com os pezinhos pequenos, mas com o tempo eu vou aumentando o peso, né? Daqui a pouco eu estou pegando lá 120 quilos, né? 300 quilos, como eu vejo alguém, ainda estou muito distante disso. Mas assim,
quanto mais eu vou me exercitando, mais peso eu posso carregar, né? Então a gente deve se alegrar na dificuldade e ter essa fé no futuro, né? Saber, assim, que realmente a vida espiritual é a verdadeira vida, né? Vamos continuar, que o relógio é espírita para nos dar disciplina, né? Como posso ajudar? Prazer em servir, né? E lá no Evangelho vai dizer, né? Fez todo o bem que podia, sem esperar nada em troca, né? Seu primeiro impulso é para pensar nos outros antes de pensar em si mesmo, né? E realmente não é simples, né? Por isso que eu trouxe a historinha no começo, assim, tem a visão do filósofo, tem a visão do sábio e tem a visão lá do discípulo, né? Talvez eu, assim, esteja lá na questão do discípulo, estou muito distante ainda de ser um filósofo ou ser um sábio, né? Mas para a gente saber, assim, onde é que eu estou, né? Será que eu já faço, assim, naturalmente o bem, né? Será que eu tenho essa questão de pensar primeiro no próximo, antes de pensar em mim mesmo? E aí, fica para a nossa reflexão. Sem preconceito, né? O homem de bem, assim, ele realmente pensa em todas as questões da vida, assim, sem pensar em o que é que eu penso, né, assim. E tem uma mensagem, uma frase, né, que ela é atribuída a Voltaire, né, filósofo francês, mas que na verdade ela está numa biografia dele, que não necessariamente foi ele que falou isso, né, mas que dizia mais ou menos o seguinte, assim, posso até não concordar com o que você diz, mas defenderei até a morte seu direito de professar, né? De dizer o que você está dizendo. E assim, tem várias questões no mundo que não é obrigado a gente concordar com o que aquela pessoa está fazendo. Não precisa concordar com um criminoso, com alguém que faz uma coisa errada, né? Mas a gente precisa respeitar as pessoas, não precisa ter preconceito, né? Interessante assim que o CVV, eu sou voluntário lá do CVV, e ele tem uma proposta bem interessante do não julgamento. Independente do que a pessoa ligue, né? Se ele for um criminoso, se ele for um estuprador, se for um pedófilo, o nosso papel ali é acolher, não é julgar, né? E da mesma forma, assim, e é um exercício assim que a gente faz lá durante a ligação, com quem está ligando naquele momento, e ao mesmo tempo assim, serve para a nossa reflexão no dia a dia, né? E assim, às vezes eu me reconheço muito crítico, né? E às vezes, assim, ver alguma coisa com as minhas filhas ou com a minha esposa, isso aqui, por que não faz desse jeito assim? E a partir dessa proposta do CVV, eu passei a silenciar mais, né? A observar, e respeitar o direito da pessoa de ser como ela quer, né? Não, você tem que ir para o centro espírita, você tem que ir para a campanha do quilo. Cada um tem seu tempo, né? E a gente deve respeitar as pessoas de acordo com o seu tempo. E eu falo disso, mas de qualquer coisa, opção sexual, religião. Sobretudo, a gente deve respeitar as pessoas sempre, né? Vamos lá. Perdoar é preciso, né? E o texto vai dizer, ó, não alimenta ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. A exemplo de Jesus, perdoa e esquece as ofensas, e só dos benefícios lembra, por saber que perdoado lhe será conforme houver perdoado, né? E a gente lembra até da oração do Pai Nosso, né? Ele diz, nos perdoa assim como nós temos perdoado, né? E o perdão não é algo que eu dou para as pessoas, né? Eu vou ser bonzinho, eu vou perdoar, né? Eu tenho que ser bonzinho comigo. Quando eu perdoo, eu estou perdoando para que eu me livre daquilo, né? Porque a falta de perdão aprisiona, né? E se eu fico alimentando esse ódio, esse rancor, cada vez mais eu vou estar preso àquela pessoa para quem eu alimento o ódio, que eu alimento o rancor, né? Não quer dizer assim que eu preciso conviver com aquela pessoa, né? Às vezes tem pessoas que a gente nos fizeram mal, né? Que não necessariamente precisa conviver com ela, que não se sente bem na pessoa daquela pessoa, e tudo bem. Isso a gente vai com o tempo, né? E por isso que a gente vai vir junto outras vezes, né? Às vezes nosso inimigo do passado, às vezes está como nosso esposo, nossa esposa, como filho, né? Ou seja, porque eles vêm em outra oportunidade para que eu possa mudar esse sentimento. Mas às vezes eu não consigo mudar agora, né? O que é perdoar? É não desejar o mal do outro, né? Desejar que ele siga realmente sua vida. Não precisa a sua vida, não precisa necessariamente conviver com ela, né? Mas só de desejar o bem para aquela pessoa, querer que ele seja uma pessoa melhor, né? Que ele se dê bem na vida, né? Já é a proposta do perdão, né? Eu não preciso conviver com a pessoa, né? A proposta realmente é libertar para a pessoa seguir a vida dela, e eu também, né?
Porque o mais beneficiado quando faço perdão sou eu mesmo, né? Porque eu não fico pensando, né? Ah, aquela pessoa em 1935 falou aquilo comigo. Muitas vezes conversa com alguém que a pessoa traz uma coisa de 20, 30, 50 anos atrás, né? E fica alimentando aquela mágoa, aquele rancor que só faz mal para ela mesma, né? E às vezes desenvolve doenças, né? A partir desse sentimento, né? Da falta de perdão. Ou seja, muitas das nossas, como eu falei anteriormente, né? Muitos dos nossos desafios não são de vidas passadas, né? São coisas que eu desenvolvo nessa própria encarnação. E muitas delas é por falta de perdão, né? O rancor, né? Que a gente possa realmente refletir nisso, né? E tem essa imagem que eu acho bem interessante, né? Que diz, estuda suas próprias imperfeições e trabalha incessantemente em combatê-las. E realmente, se eu tiver que apontar o dedo para alguém, que eu aponte para mim mesmo, que eu aponte no espelho, né? Porque meu compromisso é de ser uma pessoa melhor. Não é reformar ninguém, né? Se eu estou fazendo a minha parte, que eu fico de consciência tranquila, né? Quando eu tiver que apontar o dedo, eu aponte no espelho, né? E lembre da caridade como entendia Jesus, né? Ou seja, benevolência, indulgência e perdão, né? Vamos lembrar sempre da caridade, vamos lembrar sempre desse BIP, né? E se eu tiver que apontar o dedo, que eu aponte no espelho, né? E aí, não se envaidece da sua riqueza, né? E o texto continua. Usa, mas não abusa dos bens que lhes são concedidos. Se a ordem social colocou você numa posição superior, pelo menos naquela situação, se você é patrão, se você é chefe, né? Ou seja, você usa de bondade e benevolência, né? Da mesma forma, se você é subordinado, você cumpre com benevolência, cumpre com respeito e justiça a sua obrigação, né? Ou seja, se eu sou um chefe, né, se eu estou na condição de mandar, eu trato aquela pessoa com bondade, benevolência, com respeito, na intenção de ajudar aquela pessoa a crescer, né? Não como está aí, né? Com o microfone gritando, querendo que a pessoa faça aquilo que eu acho que é certo. Ou seja, independente da situação, devo sempre usar de respeito para com todos, né? Da mesma forma, se eu sou subordinado, eu devo fazer com responsabilidade, né? Aquilo que me é obrigado, né? E finalmente, né, o homem de bem respeita todos os direitos que os seus semelhantes dão à lei da natureza, como quer que sejam respeitados os seus, né? E para a gente finalizar, eu lembro de outra historinha, né? Que fala, que tem como título o sonho do rei, né? E conta assim, que o rei, ele teve um sonho, né? Que ele sonhou que tinha uma raposa no salão real, caminhando, na verdade, várias raposas caminhando no salão real. E ele ficou muito impressionado porque esse sonho, chamou os conselheiros dele e eles deram uma resposta que não convenceu. Aí ele fez um decreto e disse que daria uma bolsa de ouro a quem interpretasse e ele ficasse convencido da interpretação, né, de que significava aquele sonho, né, daquela raposa andando no salão real. E divulgaram esse decreto do rei. E aí tinha um lenhador que morava naquela região e ficou pensando, mas rapaz, que bom se eu soubesse esse sonho, né? Ia mudar a minha vida se eu recebesse essa sacola de ouro, né? E ele estava refletindo lá na floresta, onde ele cortava a madeira, e nisso pôs um passarinho. Então, você quer saber, o passarinho falou para ele, qual a interpretação do sonho do rei? E ele se assustou assim, mas você fala? Ele falou, não só falo, mas como sei o sentido do sonho do rei. E eu posso lhe dizer, se você concordar e dividir o prêmio comigo. Ele achou muito estranho, mas na perspectiva de ganhar o prêmio do rei, falou, tá certo. Se você disser o sonho e eu falar para o rei e ele disser que concorda, assim, que faz sentido o sonho, eu divido a bolsa de ouro com você. E o passarinho disse, olha, essa raposa significa traição. Então o rei deve ter cuidado, porque no reino dele deve estar tendo muita traição. Ele tem cuidado com as pessoas que estão em volta dele, que ele pode ser traído. E ele foi lá, contou para o rei, e o rei fez sentido para o rei. Realmente o rei já estava desconfiado que pudesse ter entre os subordinados dele alguém que gostaria de o trair, né? E ele foi lá e deu, né? Agradeceu e deu a bolsa de ouro como tinha prometido, né? Ele foi todo satisfeito, mas no caminho ficou pensando, mas eu não vou dar essa, vou dividir com o passarinho não. Mas que passarinho quer ouro? Quem precisa de ouro sou eu, né? Preciso comprar uma casa melhor, preciso ter uma vida melhor. Minha vida é tão dura, não vou dividir essa bolsa de ouro com o passarinho não.
e nem foi para o lugar que tinham marcado de se encontrar, né? Ele foi, usou o dinheiro, comprou uma casa melhor e mudou de vida realmente, né? Com a bolsa de ouro ele conseguiu fazer várias coisas, né? Só que aconteceu de o rei ter outro sonho, né? O rei sonhou que tinha um punhal, assim, próximo da cabeça dele, assim, também no salão real, e que um punhal descia do teto e parava próximo à cabeça dele. E da mesma forma ele ficou muito impressionado com isso, chamou os conselheiros dele, e os conselheiros também deram uma explicação lá que não fez o menor sentido para ele. Ele falou: não, vocês não sabem de nada. Aí nem fez mais o decreto, falou: chama aquele lenhador lá que ele vai me dizer o que é. Aí os guardas foram lá na casa do lenhador, não morava mais naquela casinha, já morava numa casa bem maior, né? E falou: olha, o rei teve um novo sonho, quer que você vá lá interpretar. Aí ele: estou ferrado, porque não foi ele que interpretou o sonho, foi o passarinho, né? Aí ele disse: e agora? Eu não posso ir, diga ao rei que eu não posso ir, mas é a ordem do rei, se você não for, ele pode me prender e até me matar. Ele: eita, então diga ao rei que eu preciso de um dia para pensar. Ele falou: poxa, eu não dividi com o passarinho, e agora, o que é que eu vou fazer? Aí foi para a região lá onde se encontrava com o passarinho, começou a se lamentar: e agora, o que será de mim? Que eu não sei interpretar sonho, né? E aí o passarinho apareceu de novo, assim. Ele falou: passarinho, me perdoe, eu lhe traí, eu deveria ter dividido o saco de moeda, mas eu estou arrependido. Me ajuda a interpretar esse sonho do rei, senão ele vai me prender e até me matar. Aí o passarinho: agora eu sei o significado desse sonho. Você agora vai dividir o prêmio comigo? Ele: não, agora eu estou arrependido, eu sei que eu fiz errado, mas agora eu vou dividir. Olha, esse punhal que o rei sonhou significa violência. É que no reino dele está um clima de violência, está pairando no ar muita violência. Ele tenha muito cuidado, que ele pode ser até assassinado, porque está um clima de violência em todo o reino. Ele foi lá para o rei e contou isso. O rei: não, realmente faz sentido, realmente está desconfiado que algo de mal pudesse me acontecer. E dessa vez o rei deu 2 sacolas de ouro, e ele, muito satisfeito, para casa, no caminho falou: esse passarinho está me enrolando. Eu que trabalho, que eu venho aqui, eu que falo para o rei, eu que carrego o ouro, e ele quer dividir o ouro comigo. Eu não vou dar nada para o passarinho, não, e vou matar esse passarinho. Aí foi para o lugar que se encontrou, pegou uma pedra e ficou esperando o passarinho, né? Quando o passarinho chegou lá que pousou, ele pegou a pedra e jogou no passarinho. Só que o passarinho, mais esperto do que ele, voou antes que a pedra o acertasse, né? A pedra passou de raspão, né? Mas não atingiu o passarinho. E ele foi para casa com as 2 sacolas e não dividiu com o passarinho, né? Só que passou um tempo, o que aconteceu novamente? O rei teve um novo sonho. E o rei agora disse: nem vou chamar os sábios, nem vou chamar meus conselheiros, nem vou mandar decreto. Chama logo lá o lenhador para ele vir aqui me interpretar o sonho. Aí os guardas foram lá na casa dele, né? Falaram: o rei está te chamando para interpretar um novo sonho. Ele: então eu não posso ir. Hã? Qual é o sonho, né? O rei, assim, na verdade o sonho que o rei teve é que lá no salão real tinha vários cabritos, né? Várias ovelhas branquinhas, né? Tudo caminhando lá pelo reino. Obrigado, lembrando do sonho. E o rei sonhou, né? Com várias ovelhas caminhando, tudo branquinha, né? E mandou chamar o lenhador: eita, estou ferrado. Aí disse: peça ele mais um dia. Aí ele foi lá para o local onde tinha se encontrado com o passarinho, se lamentando de novo: eita, estou ferrado, o que será de mim? E o passarinho foi lá e pousou de novo: passarinho, salve minha vida, agora eu vou morrer de verdade. Perdoe, eu estou totalmente arrependido do que eu fiz. Eu não cumpri com a minha palavra da primeira vez, da segunda vez eu usei de violência, usei de traição da primeira, e você tem toda a razão de estar chateado comigo, mas eu estou muito arrependido. E agora eu quero realmente dividir e dar tudo que era de direito, né? Eu estou arrependido do que eu fiz. E aí o passarinho: dessa vez você vai dividir o prêmio comigo? Ele falou: pô, eu estou arrependido e agora tenha certeza, de coração eu vou dividir. E foi lá e disse para o rei: olha, o passarinho disse para ele foi lá: essas ovelhas, né? Esses cabritos, tudo branquinho que o senhor viu no seu sonho, quer dizer paz, né? Quer dizer harmonia, quer dizer que seu reino agora só pode ficar tranquilo, que a paz e a harmonia está pairando aqui na atmosfera do seu reino, o senhor pode ficar tranquilo. E o rei também tinha percebido isso, ficou muito satisfeito e deu 3 bolsas de ouro
para o lenhador, né? Só que dessa vez ele foi e buscou o passarinho. Olha, realmente eu errei com você as 2 primeiras vezes, mas eu estou arrependido e quero. Eu sei que você confiou em mim, né? Você esperava na primeira e na segunda vez que eu dividisse, né? Mas agora eu vou dividir. Vamos passar falou, eu não esperava que você dividisse comigo. Eu sei que você iria me trair, né? Porque você vive de acordo com o mundo, né? Da mesma forma que estava a atmosfera do reino, de violência ou de traição, foi da forma que você agiu. Ou seja, você se deixou influenciar pelo ambiente, né? E agora que o ambiente está de harmonia, está de paz, realmente também você deixa se influenciar e agora você decide dividir comigo, né? E eu não preciso de ouro, eu já tenho tudo que eu tenho, né? Tudo que eu preciso eu já tenho, eu não preciso desse ouro, né? Mas você agiu e eu não esperava que você, porque só poucas pessoas conseguem agir diferente do clima do ambiente, né? Diferente do que a maioria age, né? Da mesma forma que da primeira o sonho do rei era traição, da segunda era violência, ele agiu da mesma maneira. Da primeira ele traiu, da segunda ele usou de violência para o passarinho, né? E na terceira, como o clima do reino já estava bem diferente, ele usou ali, querendo realmente fazer o que ele deveria ter feito desde o começo, né? E a proposta do homem de bem é exatamente essa, né? Que a gente não deixe se levar pelo que a maioria faz, né? Do clima, né? Que eu possa, certamente, me afastar um pouco desse clima, às vezes, de violência, de guerra, dessa acusação, às vezes, que as pessoas têm de julgar, né? E que eu possa buscar, né? E Santo Agostinho vai estar a proposta lá no Livro dos Espíritos também, de pedir para diariamente a gente fazer uma reflexão. E quem tiver a oportunidade de ler, eu não lembro a questão agora, mas que a proposta é exatamente essa. Se a gente vê o que Santo Agostinho diz, no final do dia, eu pegava e analisava o meu dia. Será que eu ajudei duas pessoas? Será que eu fiz o bem? Será que alguém tem do que se reclamar de mim, né? Que é exatamente a proposta do homem de bem, né? Então que a gente possa levar essa mensagem para a gente refletir no nosso dia a dia, né? Se realmente está no caminho, né? Até porque, no final, os Espíritos vão dizer, né? Não estão aqui enumeradas todas as qualidades que eles tinham no homem de bem, né? Mas aquele que se esforça por possuir, aqui as que acabamos de mencionar, no caminho se acha que todas as demais conduzem, né? Que Jesus nos abençoe e que nos dê uma semana de muita paz. Muito bem, né, gente? Então, acho que foi uma tarde bem proveitosa aí para a gente conhecer um pouco mais sobre o que seja o homem de bem. Vamos aproveitar essas missões, né? A gente agradece nosso irmão Israel, leva o nosso abraço lá para toda a equipe do Lar de Jesus, nosso irmão Carlão e os demais, viu? E que possamos em breve nos encontrar. Certo? Manda um abracinho para todos. Então, alguns avisos, tá? Quem quiser tomar o passe, aguarda sentadinho que a gente vai chamando, tá certo? E aí vocês vão poder tomar o passe. Quem quiser, tá? Outra coisa é, quem quiser colocar o nome para a nossa reunião de vibração que a gente faz nas quartas-feiras à noite, o livro fica ali fora na mesinha. Pode colocar seu próprio nome, o nome de um parente, encarnado ou desencarnado, que a gente vai orar por eles na quarta-feira. As reuniões são de 8 da noite até as 8h30, meia horinha só. Se você coloca seu nome lá, ela está pedindo prece para você, então o interessante seria que na quarta-feira à noite ficasse em casa essa meia horinha, quando der, né? Porque a pessoa está trabalhando, fazendo outra coisa, mas fazia uma leiturinha do Evangelho, uma prece, para poder entrar naquele clima. A equipe espiritual vai visitar a pessoa na casa. Então vai lá dar aquele auxílio. Se tiver num clima melhor, a gente vai poder ser melhor beneficiado, tá bom? Então a gente agradece ao nosso irmão. Veja, muito interessante as colocações que ele nos trouxe. É lógico que o homem de bem é uma construção, né, gente? Ele não vai virar um homem de bem da noite para o dia. É um trabalho que ele vai fazer aos poucos, né? Não há Jesus e Deus, nosso Pai, sabem muito bem disso. E não exige da gente além do que a gente pode oferecer, né? Então a gente vai construindo aos pouquinhos, né? As experiências vai passando e vai construindo. Então, vamos aproveitar as oportunidades, como disse nosso irmão, cada oportunidade de ser útil, de ser bom, a gente tentar aproveitar. De vez em quando a gente vai tropeçar, vai fazer coisa errada, mas, como diz a música, né? Levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Lembrou, né? Essas coisas antigas, eu lembrei do BIP, né? Olha, eu vendia Telex, tu lembra disso? Quem lembra de Telex aqui? Só os mais antigos. Isso já acabou tudo. Graças a Deus está bem mais moderno. O BIP também.
Mas veja só, e vamos então fazer nossa prece, podemos ir em paz para casa, aproveitando a história do nosso irmão, para quando a gente, esse clima de paz que a gente encontra no centro, né? Está aqui nesse ambiente. Então, vamos ter o cuidado de quando sair, a gente se manter nesse clima, né? Vai que a gente encontra um passarinho lá fora que vai chamar a atenção da gente. Muito bem, vamos fazer a prece final. Vou pedir nosso irmão Clínio, por gentileza. Faça a prece de encerramento. Senhor Jesus, mais uma vez agradecemos por estarmos aqui com a ajuda dos bons espíritos. E hoje nós sabemos que é um dia especial dedicado a Nossa Senhora Aparecida. E hoje de manhã eu já amanheci fazendo uma reflexão sobre o dia da Santa e como os outros dias de todos os santos, Santo Antônio, São José, São Pedro. E vejo que o homem de bem não deveria soltar fogos, porque isso prejudica uma boa parte da vizinhança, prejudica, aborrece os animais, cães e gatos, os pássaros se assustam. E que nossas passadas no dia a dia, a gente deve sempre refletir cada passo que vai dar para saber se está beneficiando ou prejudicando alguém em nosso redor. Que tenhamos essa consciência e que Deus nos abençoe hoje e sempre. Assim seja. Muito bem, meus irmãos. Então agradecemos a todos. Vamos terminar essa primeira parte dos trabalhos. Quem quiser, aguarda sentadinho que ele vai chamar para o passo, tá certo? Obrigado a todos. Boa tarde, Vera. Boa tarde aos demais. Vem com Deus.